Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro. Olá, bem-vindo mais uma vez, você que nos acompanha sempre aqui no Mundo Corporativo. E eu tenho dito a você que a quantidade de assuntos e a riqueza de assuntos do mundo corporativo é imensa. Por esse motivo, eu tenho sempre também dito a você que se você julgar esta ou outras entrevistas relevantes, eu gostaria que você me ajudasse a divulgar, e para isso é dizer o nosso endereço na internet, onde as entrevistas estão por inteiro, sem corte, sem edição, sem nada. E você pode fazer, inclusive, perguntas, comentários, críticas, etc. É só entrar lá no site cbn.com.br e clicar lá no blog do Barbeiro, que sou eu. Bom, hoje nós temos aqui o nosso entrevistado, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor Belmiro Ribeiro da Silva Neto. Ele é o organizador desse livro que eu tenho em mãos, publicado pela Saraiva, cujo título é Comunicação Corporativa e Reputação. Tenho aqui uma série de pessoas ilustres que fazem os capítulos. O professor Belmiro fez o primeiro capítulo e o último capítulo desse livro. E eu tenho certeza que a gente vai aprender um pouco mais hoje aqui com a participação do professor Belmiro. Professor, obrigado pela participação aqui no Mundo Corporativo. É um prazer estar aqui com você, Heródoto. Professor, o senhor acha que está claro para o público em geral o que é exatamente comunicação corporativa? Não está muito claro, não. E deveria estar mais claro para as empresas, para as grandes empresas, para as instituições. É um conceito relativamente novo, é uma função, não é? Se você me permite, eu gostaria de explicar o que nós entendemos por comunicação corporativa na Fundação Getúlio Vargas. Na Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola de administração de empresas, nós consideramos a comunicação corporativa como uma função da administração de empresas. Antes de ser uma forma de se fazer comunicação, ela é uma função da administração de empresas, como é marketing, finanças, RH, o jurídico. E ela trabalha com essas outras funções para alinhar toda a comunicação que sai da empresa, dessa turma toda que eu acabei de citar, e vai para os públicos internos e externos, alinhar toda a comunicação à visão da empresa. De forma que essa comunicação ela é uma comunicação regular, com qualidade, é uma visão coerente, de tal sorte que ela cria um impacto positivo nas pessoas e as percepções positivas das pessoas acreditam a empresa, a sua identidade, em consequência, a imagem favorável e a somatória dessa imagem ao longo do tempo, a reputação. Então, é um mecanismo planejado, estruturado e a função comunicação corporativa é responsável por isso nas grandes empresas. Agora, onde é que entra, então, reputação da comunicação corporativa? Qual é o peso que esse qualificativo tem para esse tipo de comunicação? É o resultado de todo o processo, é o final da história. Nós temos uma equação. A empresa faz ações de comunicação, o seu RH, o seu jurídico, o pessoal da produção, o pessoal de marketing, N tipos de comunicação. Tudo isso está atingindo públicos diversos. As percepções geram identidade. Identidade positiva gera imagem positiva. E a somatória da imagem é a reputação. Então, você investe muito dinheiro para fazer as suas atividades operacionais, montar suas estruturas, executá-las, etc. E precisa de uma função que coloque todo esse pessoal alinhado àquilo que a empresa quer alcançar, ser percebida no mercado. Então, reputação, Heródoto, é o resultado final do processo de comunicação corporativa. Esse alinhamento se dá através da emissão daquilo que se dá o nome de Key Messages? Os Key Messages, os posicionamentos, os backgrounds, esses termos todos que nós emprestamos no inglês, que são fantásticos e ajudam nós no nosso dia a dia de comunicadores, eles fazem parte de uma área, de um modo, de uma disciplina dentro da função que é relações com a mídia ou comunicação com a mídia. É como falar não só com a mídia, com os jornalistas, mas também falar com as diversas audiências, né? É como se preparar. É a responsabilidade do porta-voz de vir preparado para falar com os jornalistas. Agora, quando a gente fala em porta-voz, uma empresa tem um porta-voz, só pode ter vários de porta-vozes. Ela normalmente tem um grande porta-voz, que é o seu presidente, não é? Que é a pessoa que tem toda a autoridade da empresa. E esse porta-voz pode delegar a outros porta-vozes em função das especialidades. Por exemplo, você tem a área de mercado com capitais, que vai falar com uma audiência que necessita de um tipo de informação. O presidente pode dar a visão da empresa, pode dar quais são os investimentos, etc., mas o diretor de relações com o mercado de valores imobiliários é a pessoa mais indicada para falar com esses investidores de Zurique, de Glasgow, de Edimburgo, de
de Nova York, ou com os analistas do mercado de capitais que trabalham no Unibanco, no Itaú e em tantas outras instituições. E com jornalista também? Com jornalista especializado, você tem exatamente a necessidade de ter os dois. Nós temos uma quantidade grande de jornalistas especializados e canais especializados, como é o caso da Bloomberg, Reuters, o Dow Jones, que são jornalistas que são preparados para atuar dentro dessa área. E têm grandíssima credibilidade e fazem perguntas contundentes que só um especialista teria condições de dar a resposta. Entendo. Agora, quando uma pessoa então recebe uma missão como essa da empresa, ele responde por uma determinada ação ou setor da empresa. Ele pode falar sobre outros setores da empresa que não esse ao qual foi delegado para ele pela comunicação corporativa da corporação? Se ele é o porta-voz geral da empresa, sim, ele pode falar sobre todos os assuntos. Se ele é um porta-voz especialista, ele vai ter que se basear em posicionamentos corporativos da empresa. Ele está falando com o mercado de capitais e o mercado de capitais lhe faz uma pergunta sobre como a empresa é na área de responsabilidade social. Que, aliás, o termo seria na área de responsabilidade socioambiental, não é? Que é uma área mais completa. Ele deve ter um posicionamento da empresa sobre aquele assunto, então ele externa. Ele tem a autoridade de externar, mas tem o preparo de externar. Ele não pode falar qualquer coisa. Ele tem que ir falar com esses públicos com a responsabilidade de estar bem preparado. Como é que é esse preparo? Isso é o quê? Estabelecido por uma ação estratégica da empresa? Interessante. A função comunicação corporativa, uma das suas responsabilidades é ordenar esse processo. Então vamos pegar assim. A função, ela, juntamente com a direção da empresa, ela definir políticas. Se um jornalista liga para a empresa, deve ter uma política de atendimento daquele jornalista, quanto tempo se leva para dar a resposta e assim por diante. Na medida em que há diversas políticas, as pessoas sabem como se portar. Quando não há políticas, e às vezes não há políticas, você não consegue fechar todas as possibilidades, você tem que ter a visão da empresa muito bem divulgada. Então a comunicação corporativa cuida que a visão da empresa esteja presente junto aos porta-vozes, certamente com todo o vigor, mas também com todos os funcionários, de tal sorte que aqueles vácuos onde não há políticas, há a visão da empresa. Então eu não digo uma coisa na comunicação aos consumidores e digo alguma coisa diferente para os meus funcionários. Eu não falo uma coisa para o mercado de capitais e falo outra para os sindicatos. Então esta coerência, ela é responsabilidade da comunicação corporativa. Agora, isso é afinado internamente? Sim, muito afinado. Quer dizer, eu recebo um texto. Você recebe o posicionamento escrito, que é produto de alguém da área de comunicação, elaborado junto com a ajuda do jurídico e, eventualmente, com inputs dessas áreas. É um trabalho de parceria. Cada um agrega o que sabe de melhor ao processo. O importante é, você não pode dizer uma coisa para um público e dizer outra coisa de forma incoerente a outro. Tem que ter uma coerência. Porque o que cria identidade positiva nas empresas é a coerência. É aquela postura adequada, hoje, amanhã e depois. Se eu passo uma ideia e depois não vamos ver, não é bem aquilo que eu passei, você cria uma dissonância. As pessoas vão falar, puxa vida, eu comprei o produto, o comercial foi tão bom e de repente eu fui lá na assistência técnica, me jogaram para fora de lá com o produto e tudo. Essa dissonância, esta incoerência cria problema de identidade. Agora, quando é que eu confundo, ou não se faz confusão, entre essa comunicação corporativa e o marketing da empresa? Muito bem. Nós temos que ter bem claro o que é comunicação corporativa. É isso que atrasa um pouco, Heródoto, a adoção da função pelas empresas. Vamos entender, como professor, me desculpe, é força do hábito a gente tentar explicar tudo. E às vezes a gente também não tem todas as explicações. Precisamos ter a humildade para reconhecer que não tem. Mas essa é uma resposta muito tranquila. Cada setor da empresa cuida de um aspecto da comunicação. Todo mundo faz comunicação dentro das empresas. Marketing faz uma comunicação comercial que tem um caráter persuasivo, informativo. Ele procura, através da comunicação, realizar transações, informar, dar assistência aos seus consumidores. A comunicação é parte intangível do elemento produto, do serviço. Quando ele faz essa comunicação, ele não está preocupado com a comunicação com o público interno, com os analistas, com o pessoal de Brasília, com os jornalistas. Estas áreas têm os seus responsáveis. Quem é que cuida disso tudo? Então, pessoal interno, você tem o RH.
RH entende muito de RH, mas precisa de alguém de comunicação para ajudá-los a comunicar com o RH. Daí você tem a área de mercado de capitais. Pessoal do mercado de capitais, inclusive por forças de lei e de regulamentos, junto às CVM, junto às bolsas, tem a responsabilidade de fazer a comunicação, mas é uma comunicação mais técnica, balanços, hábitats e resultados. Então alguém da área de comunicação pode mostrar a ele que um pouco de empatia com determinadas audiências, um pouco de cuidado, de esclarecimento é muito importante. Então, cada área da empresa tem as suas responsabilidades e atua em parceria com a área de comunicação. Então, tem que ser uma coisa alinhada. O presidente da empresa que tem a responsabilidade por essa grande orquestra, ele tem que atribuir papéis. Olha, pessoal de marketing, vocês têm aí uma campanha fantástica, mas conversa com o pessoal de comunicação, porque eles têm informações que vocês não têm junto a outros públicos, não é? E juntos cheguem a algum tipo de... onde cada um aporte o que sabe de melhor, né? Professor Belmiro, essa comunicação, eu vejo que ela é proativa, né? Ela é um processo contínuo. Sim. É um processo. Processo contínuo é até uma redundância. Mas eu te pergunto o seguinte, isso é só para situações em que a empresa vai indo bem? Ou quando acontece uma crise, como é que reage a comunicação corporativa da empresa? Isso é uma coisa que me pergunto muito, Heródoto. Eu acho o seguinte, a empresa que manda todo o pessoal da área de comunicação embora quando há uma crise financeira, um aperto financeiro, ela deve fazer por duas razões, eu imagino. Primeiro, porque ela não entende bem o papel da comunicação corporativa, porque se entendesse, ela saberia dizer, perfeitamente que a comunicação corporativa traz reputação, que tem um efeito muito importante na competitividade, na diferenciação da empresa, e ajuda muito nas situações de crise. E o segundo é porque tem pessoas fazendo comunicação que não sabem fazer comunicação corporativa. Eventualmente, o trabalho deles não é suficientemente para dar à empresa segurança para mantê-los fazendo o que fazem. Então, eu diria a você o seguinte, as empresas precisam entender para que veio essa função, não é? E usá-la nos momentos em que ela é necessária. Se você me permite, vamos pegar dois casos que têm uma utilidade muito grande nos dias de hoje, que é a comunicação de risco e de crises, que é uma das disciplinas, né? A propósito, comunicação corporativa, ela tem 9 disciplinas. Primeiro, o mecanismo de formar a reputação que eu citei. Segundo, tem a marca, como você trabalha para trazer todos esses valores de imagem para uma marca, como trabalhar com essa marca. Depois você tem a comunicação interna, para o público interno, inclusive para o público terceirizado, os funcionários terceirizados que hoje estão muito presentes na sociedade. Depois você tem comunicação com o mercado de valores mobiliários, que muita gente ainda não percebeu que isso é uma função da comunicação corporativa junto com o pessoal de relações com o mercado. Depois você tem a parte de comunicação com o governo. O governo é um ente muito importante nesse processo, nas suas diversas esferas, precisa de uma comunicação planejada, estruturada. Depois você tem a comunicação dos projetos de responsabilidade e sensibilidade social, né, que já foi reativo, hoje é mais proativo a resposta da empresa. A comunicação com a mídia, com os jornalistas, que é um público e ao mesmo tempo é um canal, não é, que precisa ser devidamente atendido. E depois você entra para a comunicação de risco e de crises, que eu gostaria de te dar um exemplo. Vamos lá. Nós tivemos casos muito sérios de crises nos últimos anos. E esses casos, eles continuam acontecendo, porque todas as empresas, todas as indústrias, setores, têm situações que levam a riscos, a crises, né? Então a gente separa dois lados. A comunicação normal ou convencional é aquela comunicação quando tudo vai bem. Quando há uma crise, tem que ser uma comunicação especial. Mas essa comunicação, ela é reativa? Espera o jornalista bater na porta e dizer, olha, a sua fábrica pegou fogo? Ou ela é proativa, a minha fábrica pegou fogo e eu chamo aqui o jornalista para explicar o que aconteceu? Ela pode ser os dois. Hoje em dia, o jornalista deve ser visto como um aliado da empresa no processo de comunicação. Então, Mesmo quando ele publica notícias desfavoráveis? Normalmente, quando ele publica coisas desfavoráveis, ele não está bem informado. Ou a empresa não tem uma relação de respeito mútuo com ele. Os jornalistas sempre têm em toda a população, talvez algumas pessoas que podem não gostar de um ou outro setor, mas no geral são profissionais como nós,
que estamos lá na academia e estamos tentando fazer o nosso trabalho. Dê-lhe a informação correta. Se ele realmente não publicar, não der o que chama-se em inglês o fair hearing, né, as duas partes, é um problema, é uma anomalia, mas não é um aspecto geral da empresa. Mas existe no mundo corporativo alguns setores que acham que os jornalistas só querem má notícia? O jornalista vive pela notícia, pelas coisas que criam impacto nas pessoas. Portanto, quando você... Notícia cria impacto ou não? Eventualmente pode criar, mas pessoas boazinhas, simpáticas, fantásticas, elas não criam aquele movimento que os jornalistas gostariam de ter. Nesse caso, você compra espaço e faça a sua divulgação. Não dependa exclusivamente da mídia espontânea, como nós chamamos. Mas deixa eu voltar ao meu ponto inicial. Quando você tem uma situação de risco, você tem que fazer uma comunicação de risco especializada. Você usa a ciência do comportamento para estabelecer empatia com as pessoas. Você, por exemplo, não tem credibilidade como uma empresa comercial, associa-se a uma empresa que tenha, alguma entidade que tenha. Suponha que seja um laboratório que colocou no mercado um produto e descobriu que o princípio ativo não está lá dentro da embalagem. Vai ter uma crise. A hora que descobrir, quem faz? Ele comunica primeiro? Ele deve... Ou ele fica lá na moita esperando todo mundo tomar o remédio e vamos ver se não der nada, a gente varre aqui para debaixo do tapete? Se é uma instituição, uma empresa que tenha governança corporativa, tenha valores éticos e pretende continuar, não está aí para passar alguns dias, tirar o máximo de dinheiro e ir embora e viver em algum tax shelter. Se é uma empresa com estabilidade e responsabilidade social, ela certamente tem que comunicar às autoridades, aí a relação com o governo, e comunicar à mídia, etc. Mas quando desculpa, isso não pode impactar o resultado da empresa? Mas impacta. Se ela não tomar as devidas providências antes e tomar decisões sem o devido cuidado, ela pode colocar em risco a sua atividade, a sua empresa, e até mesmo, como nós vimos, aí grandes empresas foram embora por práticas inadequadas. Mas a comunicação de risco, você não pode fazer uma... A gente vê muitos problemas na telefonia, sem citar nomes de empresas, né? Está com uma crise fantástica, o risco imenso, você está frustrado, ultrajado, não é? Porque você não consegue usar lá o seu computador, mandar a sua mensagem pela internet, e a comunicação é normal. Não, nesse caso, se a empresa não tem credibilidade, ela vai atrás de alguém que tenha credibilidade, que endosse aquilo que ela vai falar, se é que aquilo que ela quer falar é correto, é adequado, é ético, né? Você vê outro aspecto na área de crise. Saindo da área de risco, vamos para a área de crises. Muitas empresas têm problemas, algumas têm mais do que outras, mas o importante é você saber quais são os seus problemas. Então, faça uma auditoria dos problemas e procure encaminhar soluções. Você pode perfeitamente não encaminhar soluções, o que seria antiético. Você colocaria pessoas em risco, os próprios acionistas da empresa. Mas sabendo que existem problemas, encaminhando soluções, às vezes você não consegue resolver todos. Então você prepara planos. Esse é o segundo passo. Faz a auditoria das suas vulnerabilidades, prepara os planos, não é, para enfrentar essas vulnerabilidades se elas se tornarem crises. E terceiro, treina as pessoas para praticarem o plano. É aí que entra os media trainings, entra a orientação adequada, não é, para que... Então, a comunicação corporativa, em épocas de crise, ela é, de um lado, reativa, porque nem todas as crises avisam que vão chegar, claro. Mas, por outro lado, ela tem que ter, necessariamente, para manter a governança, um quê de proatividade. Sei. Então isso está associado à reputação. Se eu tenho uma indústria química, não é? E houve um acidente lá na fábrica, o cidadão caiu dentro do tanque de ácido e sumiu. Certo. Tá certo? Isso vai acabar se tornando um caso policial, porque uma hora alguém vai dizer, cadê o fulano? Não é? Exatamente. E o que eu faço numa situação como essa? Primeiro você deve estudar as vulnerabilidades que você tem para que pessoas não caiam dentro de um tanque de ácido. Sem dúvida. Se eventualmente esse fato pode acontecer em função dos riscos que a atividade comporta, você deve ter um plano preparado para que, se isso acontecer, você tenha uma resposta. Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu no dia 23 aqui no metrô de São Paulo. 23 de setembro. 23 de setembro. Era uma terça-feira, aliás, era uma quarta-feira, e nós tivemos um tumulto dentro aqui da Estação da Sé, porque começou um cheiro de fumaça, e você viu as pessoas dentro dos vagões desesperadas por informações, você viu funcionários do metrô correndo aqui e acolá com extintores, etc. Nenhum juízo de valor se eles estavam fazendo a coisa certa ou errada. Aliás, eu não conheço a atividade, mas eu conheço comunicação. Sim. As pessoas estavam desesperadas, elas precisavam de uma resposta.
E se o metrô faz uma análise de vulnerabilidade, ele iria saber que na atividade dele esse tipo de coisa pode acontecer. E esse tipo de plano poderia ser construído e o preparo das pessoas para dar uma informação que desse um pouco mais de cuidado, de empatia, com tranquilidade, poderia ser feito. E aí a gente vê em diversas áreas a falta da percepção do gestor, não de todas as empresas, tem boas empresas no processo, mas em analisar as suas vulnerabilidades, endereçar soluções, fazer planos e treinar as pessoas. Agora, essa história, que isso se aplica, inclusive, eu estava trabalhando nesse dia que você citou esse caso, e isso coincide com aquela sua primeira fala dizendo o seguinte: a gente tem que ter coerência naquilo que a gente fala. Então, nesse dia, nós recebemos uma nota do metrô por volta de 8 da manhã, dizendo, olha, os trens estão agora correndo normalmente. E a repórter entra da estação dizendo, olha, estão dizendo aqui no alto-falante que ainda não foi restabelecido o tráfego de trens. Você veja. Quer dizer, uma coisa é o seguinte, eu te vendo isso para a empresa, para ver se você publica, e lá para os meus usuários estão tudo apinhados na estação, eu tenho que dizer a verdade, dizendo, olha, os trens ainda não voltaram a circular normalmente. Então, a dissintonia, né, que eu acho que há perda de credibilidade e reputação. Da próxima vez que eles mandarem qualquer release, vão dizer, opa, peraí, antes da gente divulgar, né, vamos checar. A gente tem a obrigação de checar, né? Não é verdade? Mas isso aqui com mais cuidado, porque no passado eles diziam uma coisa e estava acontecendo outra lá no trilho. Nós chamamos muito em comunicação na Getúlio Vargas isso como pseudocomunicação. Fala-se porque precisa falar, mas não se pensa naquilo que vai se falar e nas implicações que vai se falar. Quando acontece uma crise, há uma pressão muito grande, né? Primeiro pelo fato inesperado. Ninguém estava preso. Então, os gestores têm que botar na cabeça que crises podem acontecer em seus setores e eles precisam saber onde que estão as possibilidades. Segundo, a mídia, né, e as pessoas querem informação. E muitas vezes você não tem informação. Né? Todo mundo quer saber se morreu gente, se aconteceu alguma coisa, se isso vai criar problemas às pessoas. Né? Mas eu não posso dizer, olha, nós estamos apurando. É isso. E assim que a gente tiver a informação, vocês serão informados? Uma postura honesta, adequada, não é? Ética, não é? E, olha, nós já estamos com uma pessoa apurando nesse momento que está acontecendo e às 2 horas nos disse que tem condições de dar uma... E às 2 horas em ponto está lá. Não para blindar a instituição, a empresa da empresa, mas para trabalhar junto e criar aquela relação de respeito mútuo. O jornalista, o gestor público, o gestor da polícia, a autoridade que tem algum tipo de envolvimento num ou no outro projeto, ele tem que ser visto como aliado. Agora, se você nunca vê a imprensa, nunca recebe a imprensa, nunca fala com o policial, você nunca teve contatos com o meio político, fica difícil, não é? Você dá a resposta que às vezes a sua empresa precisa. Agora, por que aqui tem um capítulo no livro do professor José Carlos Barbieri, dizendo, aliás, perdão, é o outro, é o professor Hélio Ribeiro Duarte. Comunicação com o governo. Por que a comunicação com o governo tem que ser uma coisa diferenciada? A comunicação com o governo, ela não é diferenciada, ela é especializada. No sentido em que os interlocutores, né, a interlocução que você vai fazer, ela se dá em 3 níveis. Federal, estadual e municipal, e nos níveis do executivo, do judiciário, né, e do legislativo, e agora com o Ministério Público, que é um 4º elemento importante de comunicação. Então, a pessoa que vai fazer essa interlocução precisa entender como funciona essas instituições, essas pessoas. Né? Por exemplo, o Executivo tem as agências, a Anvisa, o IBAMA, tem N instituições que são fiscalizadoras ou regulamentadoras. Então, esse profissional ele tem que ter um conhecimento bom de como funcionam essas entidades para fazer a interlocução corretamente. O caso do Hélio, que é um grande comunicador com o governo, ele faz isso diretamente representando a instituição dele, que é o HSBC, do qual ele é o vice-presidente, mas também representando a FEBRABAN, por exemplo, onde ele é diretor também, ele participa das interlocuções junto aos governos. Então, se pegar alguém, sei lá, de uma outra área, talvez não tenha o conhecimento necessário. Agora, eu digo o seguinte, quando a gente fala então em comunicação com o governo, nós estamos falando de lobby também ou não? Sim. O lobby é uma forma de comunicação? Sim, certamente. A ação política é uma forma muito importante de comunicação.
Se as empresas não participarem do debate que precede as leis, os regulamentos, não é, ela pode criar problemas para a sua continuidade operacional. Então, tem que se fazer uma coisa lícita, apropriada, aberta, mas não esse lobby, não é essa coisa pejorativa que a gente vê aqui Claro. acolá. Nós estamos falando de uma coisa transparente. Estamos falando de uma coisa muito transparente, muito profissional, sabe, Heródoto? As pessoas precisam adquirir profissão naquilo que fazem. E fazer de uma forma planejada, estruturada e contínua. Não fazer eventualmente, né? Entendo. Bom, pelo que a gente nota, e as comunicações, vocês lá sabem muito mais do que nós todos aqui, estão cada vez mais simples, mais rápidas, mais efetivas. Quer dizer, você não consegue mais segurar notícia. Né? Nem o Irã conseguiu segurar lá a manifestação do pessoal, porque alguém filmou no celular e do celular ele mandou para uma agência de notícia e o mundo inteiro, né, viu o pessoal lá. É verdade. Né? Não conseguiu segurar, a China não consegue segurar, Cuba não consegue segurar, não é verdade? Então eu digo o seguinte, a empresa consegue segurar uma notícia, né? Absolutamente. Bom, deixa eu fazer uma correção. Nós não entendemos mais de comunicação que vocês que fazem comunicação. Vocês são muito bons em comunicação. Há jornalistas que, pelo tempo que fazem comunicação, provam, né, que têm uma capacidade incrível de fazer essa atividade. As empresas, elas perderam, assim como os governos, as instituições, de uma forma geral, perderam o controle sobre a comunicação com o advento dessa internet, da revolução, né, das mídias sociais, etc. Hoje se fala da Web 2.0, você vê que o próprio presidente dos Estados Unidos fez uma declaração, no outro dia já estava em todos os veículos e os jornalistas comentando a respeito. O que as empresas têm que fazer é aquilo que você me perguntou há pouco. Elas têm que ter proatividade, elas têm que ter conhecimento. Elas não podem ter uma postura de anos atrás, onde era lícito. Não havia visão sistêmica, era lícito blindar a empresa. Ou simplesmente não falo coisa nenhuma, você publica aí o que você quiser. Exatamente. O jornalista, ele vai fazer qualquer coisa mesmo, então não importa eu dar entrevista. Então, hoje, o controle não existe. Você pega, por exemplo, a área de responsabilidade e sensibilidade social, que é o que nós chamamos lá na Getúlio. Nós achamos que toda empresa tem que ser responsável em aspectos legais, mas depois tem que olhar para o lado social, o lado econômico e o lado ambiental. Né? Isso compõe, não é, o que nós chamamos de ação socioambiental, né, da empresa. Não adianta atender um e não atender o outro. Por que as empresas fazem isso? Porque não há controle da comunicação. Claro, por outras razões, inclusive por questões éticas, pessoais dos acionistas, dos empreendedores. Mas é porque não há controle. Se você faz alguma coisa errada aqui, você vai ter um impacto lá do outro lado do mundo. Alguém vai dizer que você está prejudicando os seus empregados, está usando trabalho infantil, você tem uma agenda destrutiva socialmente, e assim por diante. Não é? Então, hoje, a comunicação ela é tão ampla que é necessário ter dentro das empresas alguém com a responsabilidade de alinhar tudo isso à visão da empresa. O que a empresa quer? Não é? Ela quer fazer um passeio rápido aí, ganhar o dinheirinho dela, ir embora daqui, ou ela quer ficar, quer dar rendimentos aos seus acionistas e os seus empregados, etc. Se ela tem uma visão de longo prazo, de perenidade, cabe a ela ter alguém que faça comunicação corporativa. Não dá mais para improvisar. Tá certo. Professor Belmiro, muito obrigado aqui pela sua participação conosco. É um prazer, Heródoto, é um prazer. Muito obrigado pela sua gentileza. Olha, é um livro modesto, ele não tem pretensão de ser um grande livro, apenas um livro-texto, e a função disso é ajudar a disseminar a comunicação corporativa no Brasil. Oxalá os estudantes, os professores dessa área olhem nisso como uma colaboração da nossa parte, não é, para difundir, não é? E as empresas públicas e privadas pratiquem, porque daí vai melhorar a nossa qualidade de vida. Sem dúvida. Bom, aí está, portanto, então, a nossa participação de hoje aqui no Mundo Corporativo. E queria agradecer mais uma vez a sua gentileza. O livro do professor Belmiro Ribeiro, Comunicação Corporativa e Reputação, é publicado aqui pela editora Saraiva. Né? O grupo de autores aqui são professores da Fundação Getúlio Vargas, que é uma entidade de credibilidade, sem dúvida alguma. E eu quero dizer mais uma vez a você que essa entrevista está à sua disposição. Lembrar que algumas entrevistas passadas, a Saraiva mesmo publicou com o título de CBN Mundo Corporativo. Quero lembrar que aqui no nosso espaço você pode fazer pergunta, pode fazer crítica, pode fazer comentários. E eu gostaria então de pedir a sua colaboração. Se você acha que essas entrevistas são
são relevantes, que você me ajudasse a divulgar só no seu círculo de comunidade da internet. Não é spam, obviamente. Né? Você acha que é interessante, aí você manda lá para os teus amigos, dizendo, olha, está lá, entra no arquivo do cbn.com.br e clica no blog do Barbeiro, que sou eu. Ou somos nós, se você me ajudar a divulgar. Muito obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.